A Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, nos versículos de 1 a 33. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha se esse versículo não é aparentemente contraditório, presta atenção. Aparentemente, ou ele soa contraditório com aquele não pense de si mais do que convém, que a gente já estudou. O que Paulo está falando aqui? Nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele aparentemente está dizendo, né, que ele é forte e que o outro é fraco. E que ser forte, no nosso entendimento, é ser superior a quem é fraco. Não é assim que a gente pensa? Mas não é assim que Deus pensa. Porque o que acontece? A vida, ela é um ciclo. Ela é um círculo. Ela é composta de fases, de estágios, de estações. E hoje eu tô forte numa área da minha vida. Amanhã, essa mesma área, ou nessa mesma área, eu posso estar fraca. E a palavra de Deus diz, inclusive, para Paulo, de que a força, a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, sabemos que existem crentes espirituais e crentes carnais. Sabemos, sim, que algumas pessoas são fortes, têm fé, e outras são muito fracas. Porque a gente viu, se tu te mostra fraco no dia da crise, no dia da dificuldade, no dia da tribulação, no dia da luta, o é por minha conta, tu é muito fraco. Porque o que acontece? A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Sabe quem é que vence? Quem chega no final. Quem persevera até o fim. Quem fica firme até o fim. Quem ama até o fim. Então, Paulo está dizendo que nós somos fortes na fé. Então, essa força vem de Deus, porque essa fé vem de Deus. E quando a gente pensa assim, mas então ele não está pensando de si mais do que convém, está se achando forte e os outros fracos? Pelos frutos tu vai conhecer a árvore. E olha o detalhe, tu vai suportar as debilidades dos fracos e não se agradar, e não agradar a nós mesmos. O fato de tu ser forte é no sentido de que tu consegue suportar. Tu consegue, a gente já estudou, suportar é o quê? É dar suporte, é viabilizar, é permitir que o outro consiga, é capacitar. E a gente estudou em Efésios, esse suporte é em amor, suportar em amor. Então Paulo aqui tá falando, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, tu tem que suportar. Porque como eu disse, tu pode ser muito forte hoje, mas amanhã tu pode estar precisando de ajuda. A tua fé pode estar fortalecida, mas coisas acontecem. Águas passam por debaixo das pontes e a gente enfraquece, desfalece, desanima. Por isso que temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, os irmãos,
né, para nos fortalecer. E aqui me chama a atenção essa expressão, agradar a nós mesmos. Sabe quando tu quer que a tua vontade prevaleça, que as coisas sejam do teu jeito, que a tua opinião que é certa, que tu é que lembra do que é e o outro não lembra, tu que sabe o outro que não sabe, tu que faz e o outro que não sabe fazer, enfim, tu quer ser agradado, tu quer receber essa condição de honra, de valorização, de respeito. Então tu te agrada a ti mesmo, tu faz com que as pessoas te agradem, te sirvam. O evangelho não é assim. Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja o menor. Sirva, se humilhe. E mesmo depois que tu tiver feito tudo, tu ainda vai ser um servo inútil, porque tu fez só o que era para fazer. Palavras do Senhor Jesus. Então o que acontece? Nós não estamos aqui para sermos agradados, bajulados, mimados. Não. Estamos aqui para servir. Em primeiro lugar, servir a Deus. Que Ele possa usar nossa vida, nossos dons, talentos, capacidades, bens, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, para a sua honra e para a sua glória. E quando tu colocar tudo à disposição, tudo aos pés de Jesus, servir ao próximo, amar o próximo, agradar ao próximo. Esse é um grande problema no casamento. Os casamentos, muitas vezes, eles não acabam porque o amor acabou. Muita gente diz, o amor acabou. O amor jamais acaba. Se a Bíblia diz que o amor jamais acaba, então é porque o amor jamais acaba. Mas as pessoas dizem, o amor acabou. Ele pode esfriar. Porque a Bíblia também diz que o amor de muitos esfriará. Só que o que eu quero falar sobre isso? Tu não casa para ser agradada. Tu casa para ser agradável. Tu casa para fazer o bem para aquela outra pessoa. Tu escolhe fazê-la feliz todos os dias. Tu escolhe ser bênção na vida dela. Tu escolhe servir. Então, quando Paulo está falando isso aqui, também se aplica ao casamento. Tem um elo que é mais forte e tem um elo que é mais fraco. E eles se unem na presença de Deus. Então, Deus supre as nossas necessidades. Pensa em 2 círculos, né? E Deus é a intersecção, é o terceiro círculo que une aqueles 2. O cordão de 3 dobras. Então, Deus nos ensina, Deus nos dá o exemplo. Eu não quero me agradar, eu quero agradar o outro, o próximo. E tem um próximo mais próximo do que o teu cônjuge? Não. Tu não é casado? Teu pai? Tua mãe? Meus pais já faleceram. Teus irmãos? Eu não tenho irmão, sou filho único. Tu tem algum parente, algum primo, algum sobrinho, um amigo, um vizinho, um colega? Tu entende? Tu pode servir ao próximo e tu pode agradar ao próximo. Mas tu não pode agradar a ti mesmo, porque aí tu vai estar sendo egoísta. Tu vai estar pensando em ti em primeiro lugar. E nós fomos chamados para servir, para agradar a Deus em primeiro lugar e ao próximo. 2. Olha só, um versículo só, mas é muito forte esse versículo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Outra explicação. Edificar é construir. Uma edificação é uma construção, é um edifício. Isso indica processo. Tu vai edificar.
tu vai construir. Não é assim, ó, edifiquei, construí. Não, é todo dia um tijolinho. É toda semana. É todo mês, é todo ano. É uma vida edificando a vida das pessoas com as quais tu convive. De várias formas. Mas o que Paulo está nos falando? Que agradar ao próximo é no que tange a edificação. Então, eu não vou agradar naquilo que não é edificante. Olha só. Porque a gente pensa, eu vou fazer tudo para agradar. E na verdade tu tá querendo seduzir, manipular, controlar. Isso também é uma forma. Mas não é disso que Paulo tá falando. Ele tá falando que a gente tem que agradar, servir, fazer o bem, amar naquilo que é bom para a edificação. Aí tu pensa de ti, da tua edificação, porque tu tem que amar o próximo como a ti mesmo, a edificação do próximo e, acima de tudo, do reino de Deus, do evangelho. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faz para a glória de Deus. Se tu comer, se tu beber, faz isso para a glória de Deus. Qualquer coisa que tu fizer. Então, agradar ao próximo também é uma forma de glorificar a Deus. Mas tem que ser com essa observação. Bom para edificação. Bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, quantas vezes o próximo nos desagrada, nos machuca, nos ofende, nos insulta, como está sendo dito aqui. E aquilo é para nós uma dor. Mas a gente vai para a presença de Deus e perdoa. Perdoa, se reanima na fé e suporta a debilidade, a fraqueza, a limitação do próximo. E ainda busca no Espírito Santo, com a força que o Espírito Santo nos dá, agradar o próximo, abençoar o próximo, amar o próximo, perdoar. Como o Senhor Jesus perdoou. E aí não foram só os insultos, né? A traição, a violência, tudo que Jesus suportou é um exemplo para nós. Tem gente que acha que Jesus já suportou tudo. Não, o próprio Paulo diz, a gente completa os sofrimentos de Cristo. Significa a gente amplia. A gente vive muitas coisas e tem o espelho, o exemplo de Cristo para nos mostrar como proceder nestas horas, nestas questões. E ele fala que é a Escritura que nos consola. A paciência, paciência e consolação das Escrituras. Aí a gente tem esperança, aí a gente suporta, a gente vence. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer que isso não é, vamos dizer assim, o maior propósito das nossas vidas, glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando a gente ficar calado diante do insulto, quando a gente pagar o mal com o bem, quando a gente perdoar, quando o nosso inimigo tiver fome, a gente der de comer, quando ele tiver sede, a gente der de beber, entende? A gente só consegue fazer isso porque a gente lê na Bíblia. A Bíblia diz, tu tem que fazer. Aí tu lê, aquilo é vida, aquilo é alimento, entra na tua alma, entra no teu espírito, entra na tua mente. A gente viu, renova teus pensamentos, ocorre uma metanoia, uma transformação. E aí tu perdoa, aí tu faz o bem.
E isso glorifica a Deus. Porque se eu sei que isso é o certo, se tu sabe que isso é o certo, se tu sabe que a Bíblia está nos ordenando, nos mandando, nos direcionando a fazer o que é o certo, quando tu faz isso, tu automaticamente tu glorifica a Deus. Automaticamente tu glorifica a Deus. Então, se nós temos esse sentimento, essa certeza, essa convicção, esse modo de pensar unânime, unido, a gente tem como suportar as debilidades, as fraquezas, as limitações, as carnalidades, né? E como eu disse, ao longo da vida as coisas mudam. As coisas mudam. Às vezes a pessoa é muito espiritual, mas ela se alimenta muito mal. Outras vezes ela é saudável, ela faz tudo certo, ela cuida do corpo como templo do Espírito Santo, mas a sua alma, ela é cheia de problemas emocionais, psicológicos. Então, às vezes, essa é a debilidade daquela pessoa. E sim, temos aqueles que, né, pisam na bola, tanto no corpo, quanto na alma e quanto no espírito. Mas Paulo está dizendo, se tu é forte, e nós somos fortes, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos, porque isso glorifica a Deus. E sim, o que tu tá fazendo? Tu tá suportando aquela debilidade para fortalecer aquela pessoa. Tu tá mostrando para ela que é possível reverter essa situação. A gente ensina, a gente instrui, aconselha, dá um bom exemplo, uma ajuda, uma dica, né? A gente ora pela pessoa. Tudo isso é para ajudar os fracos na fé, aqueles que estão tropeçando, caindo. Quando eu penso em fraco, é aquela pessoa assim que não consegue ficar de pé, que não permanece, sabe? Fica, eu tô fraca, tá deitado, tá prostrado. Outra figura, tu tem força, tu consegue carregar, tu consegue levantar, tu consegue arrastar, tu consegue puxar, tu consegue fazer, subir, descer, tu é forte, né? E o fraco se cansa rápido, não tem força para fazer nada. Então nós temos que fortalecer aqueles que estão mais fracos, porque um dia, na nossa fraqueza, nós também vamos precisar de alguém mais forte. E aqui fala sobre a certeza de que essa união, essa forma de pensar, o que ele está dizendo, se torna como uma só voz. Olha que interessante isso. Para que vocês unânimes e a uma só voz. O que quer dizer uma só voz? Que não vai ter, sabe, outras vozes. Não vai ter outras opiniões, outras doutrinas, outras questões. Não, uma só voz. A gente vai falar a mesma língua, a gente vai falar a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo discurso, a mesma orientação, né? Uma só voz. De novo, isso vale para a família, vale para o casamento, vale para um trabalho. Sabe, unidade? Isso é muito importante na vida cristã também. Na igreja, uma só voz, porque a casa dividida não fica em pé. 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então é isso. Tu dá a mão e ajuda a caminhar. Não consegue? Tu pega no colo. Tu tem que ser forte para pegar no colo, né? Para poder carregar, para poder ajudar. Acolher uns aos outros. Se colocar no lugar daquela pessoa, como Jesus fez, que era movido por compaixão. Ele se compadecia. 8. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais
e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então aqui quando ele está falando, vou ler o 10 também só para concluir, e também diz, alegrem-se os gentios com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios e todos os povos o louvem. Então o que ele está dizendo? Que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Circuncisão era um ato físico, feito pelos homens, né? Pelos... como é que eu vou explicar isso? No 8º dia, o menino era circuncidado. E aí, a circuncisão é uma das marcas, né, dos judeus, dos israelitas. Mas Deus, em Cristo, ampliou essa circuncisão no sentido espiritual, do teu coração. Esta marca física que era feita nos meninos, ela é em Cristo, através de Cristo, por Cristo, ela é feita em nós, no nosso coração, no nosso espírito. Nós recebemos esta marca, que é de separado, de santo, de consagrado, de abençoado. Então, em Cristo, tá? Nós temos isso, todos nós agora, né? Tanto que a gente deve circuncidar o nosso coração. Nosso coração é de Deus. A gente está separando o nosso coração, oferecendo o nosso coração para Deus, para Jesus. E aqui ele fala sobre os gentios, porque o que acontece? O judeu tinha essa prática, e tem até hoje, mas o gentio não. E às vezes os judeus queriam que os gentios, entre aspas, ao invés de se converter ao cristianismo, se convertessem ao judaísmo para também praticar a religião deles. E os rituais, e tudo isso. E Jesus nunca falou isso. Nunca falou isso. E a gente viu que muitos gentios se aproximavam, se convertiam e começavam a sofrer por causa dos judaizantes, que eram esses judeus cristãos que achavam que tinham que colocar, vamos dizer assim, essa carga religiosa também sobre os gentios. E não é esse o plano de Deus. Tu te converteu gentil? Então tu é gentil. Tu te converteu judeu? Então tu é judeu. O que importa é que tu vai glorificar a Deus. Ó, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. O principal é que tu foi alcançado pela misericórdia de Deus, pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus. Essas práticas são práticas religiosas, são rituais. O principal é a circuncisão do coração. 12. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então, tudo se cumpriu em Cristo. Quem é a raiz de Jessé? Aí tu vai dizer, Davi era filho de Jessé. Sim, mas aqui está falando do filho de Davi, do Senhor Jesus, que uniu, né, judeus e gentios. Judeus e gentios se salvaram. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então aqui Paulo, ele começa a falar no início que eles eram fortes na fé. Aí a gente também pode interpretar, os judeus já tinham uma caminhada, eu tenho falado para vocês, os irmãos mais velhos, né? E os gentios estavam engatinhando, vamos dizer assim. E o que Paulo quer com a carta para os romanos? O que ele quer? Que tanto judeu quanto gentil cresça, que tenha o coração cheio de esperança, de alegria, de paz, de fé, que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo, que cresçam, que frutifiquem, que sejam cristãos maduros, espirituais, cheios do Espírito Santo. 14.
E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Então, o que acontece? Quando tu aprende, quando tu cresce, quando tu é espiritual, tu deve fazer o quê? Discípulos. Tu deve compartilhar o pão. Tu deve admoestar. O que é isso? Ensinar, instruir, educar. O conhecimento não é para ti. Tu não deve ser egoísta, porque o conhecimento, o saber, ele ensoberbece. Ele enche a pessoa. Se a pessoa não divide, se a pessoa não compartilha, se a pessoa não ensina, se a pessoa não abençoa os outros com aquilo que ela sabe. Claro, nós sabemos que o maior professor é o Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas. Mas se ele te ensina todas as coisas, para que ele te ensina todas as coisas? Para que tu possa compartilhar com os outros. Se tu é forte na fé, compartilha com os que são fracos. Estende a mão. Não oprime, não esmaga, não aperta. Abençoa. Ensina. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, o que a gente está vendo? Paulo falando novamente, ou aparentemente, para os judeus, direcionando para os judeus. E que os judeus têm que ter esse amor pelos gentios. Tem que ensinar, repartir o conhecimento, mas com bondade. Tu não vai espezinhar, tu não vai humilhar, tu não vai apertar, tu não vai constranger, tu não vai ridicularizar. Não, é com bondade. Sabe? Tu não quer destruir, tu quer edificar, tu quer construir, tu quer tornar aquela pessoa a sua melhor versão, desenvolver. Que ela seja um discípulo. E isso, como eu estou dizendo, um pai faz com um filho. Às vezes, um filho faz com o pai. Porque o filho se converte e o pai não. Então, o filho vai testemunhar, vai ensinar. Num casamento, é o marido que ensina a esposa, mas a esposa também ensina e com bondade admoesta o esposo, o marido. No trabalho, tu pode ser uma bênção para as pessoas com as quais tu convive no trabalho. Tantos exemplos no nosso dia a dia de repartir o conhecimento bíblico, espiritual, abençoar. E olha como que lindo isso, uma oferta aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Isso eu acho assim uma dignidade, uma integridade de Paulo. A gente não deve pescar em aquário. A gente tem que ir onde Deus nos manda, nos envia em primeiro lugar, mas também onde necessita, onde as pessoas ainda não ouviram. Tu vai ser luz onde já está tudo iluminado?
Tu vai ser sal onde já tá tudo temperado? Então, vai ser luz no lugar onde está escuro. Vai colocar sal naquilo que não tem sabor. 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora não tenho mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Bom, aqui são os planos de Paulo. Nós sabemos que as coisas não foram exatamente assim como ele planejou, porque a própria Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. 30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Então, a gente vê que o que Paulo está falando aqui? Paulo está pedindo oração, intercessão, que os irmãos orem por ele. Então, é por isso que a gente pede oração, por isso que as pessoas compartilham suas necessidades com os santos. O que a gente aprende neste capítulo 15 de Romanos? Primeira coisa, o amor ao próximo. Eu posso manifestar o meu amor, de várias formas, O principal é eu ter consciência, convicção de que isso é um mandamento, que eu não posso me escapar, eu não tenho outro caminho. Para quem segue a Cristo, tu tem que amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, esse servir, esse agradar, esse amar, esse abençoar é no tocante à edificação, à construção, aquilo que é bom. Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, ele sofreu todo tipo de insulto, de ofensa, de privação, né? Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que nós estamos fazendo aqui no YouTube? O que a gente está fazendo aqui no YouTube? Lendo a Bíblia, lendo as Escrituras e sendo consolado, né? Nós temos sido consolados todos os dias e isso tem aumentado a nossa fé, a nossa esperança. E isso nos dá paciência para perseverar. Então é pela paciência e pela consolação das Escrituras, do que a Bíblia diz, que nós temos fé e esperança. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A gente gosta de ser acolhido, amado, protegido, cuidado por Deus, pois bem, devemos fazer o mesmo com os nossos irmãos, com o próximo.
e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus.